Bom dia, meus amados. Vamos lá, então, para mais uma pequena aulinha, como alguém denomina isso, né? Eu diria que na verdade, são mensagens, né? Não tem nada de aula, nem de palestra, nem de outra coisa que eu valha. São apenas algumas mensagens feitas em formas de áudio, porque facilita bastante o trabalho, já que o tempo também anda muito escasso, né? Então hoje eu senti a necessidade de trazer um tema que foi recebido há poucas semanas, sobre um tema assim bem interessante, né? Por isso que a gente sempre diz, tudo parece fácil depois que a gente compreende. Até não compreender tudo é tão surreal, tão difícil, né? Por isso que tem muita gente que não acredita nas coisas que não são palpáveis. Mas as coisas realmente são muito além daquilo que nós possamos imaginar, que podemos ver, enfim, tudo aquilo que se pode comprovar através de fatos, né? Um tema assim bem, que até não digo que me surpreendeu, mas me fez entender, inclusive, mais um pouco aquilo que realmente está acontecendo. Que nós estamos ansiosos, esperando que tudo chegue ao fim, né? Que esse ciclo, que vai chegar ao fim, está no fim, na verdade, mas a gente tem pressa. Nós queremos que seja para amanhã, para a semana que vem, e as coisas vão indo muito rapidamente, mas ainda demora algum tempo para tudo finalizar. E isso cria uma certa ansiedade, uma certa angústia, que é compreensível porque nós temos o nosso tempo linear, um calendário, um relógio que marca as horas e os minutos, né? E nós sempre planejamos as coisas a curto prazo, para hoje, para amanhã, para a semana que vem, para o mês que vem, para o próximo ano, mas nunca pensamos nas próximas vidas e daqui a séculos. Embora o tempo, de um modo geral, ele no universo não exista, ele é sempre o tempo do agora. Estamos falando bastante sobre a transição planetária, a ascensão das almas e as mudanças que ocorrem, mesmo que não se percebam, elas estão ocorrendo e muito intensamente. Quem acompanhou os textos nesses últimos anos e também agora os áudios a partir deste ano 2022, tem um pouco de informação além daquilo que é disponibilizado, porque sabemos, sim, que a mídia, seja lá qualquer tipo de mídia, grande, pequena, televisiva, jornalística, de revista, de mídia social, a mídia tem um comando. É interessante porque as pessoas acham que não sei o quê, mas é assim, tudo aquilo que não serve ao comando não chega a lugar nenhum. Converse com as pessoas que têm um jornalzinho de cidade pequena, uma emissora de rádio de uma cidade pequena, num bairro, sei lá, aquilo que não importa o tamanho, pode ser os menores que tem. Veja se eles conseguem, converse com eles se eles têm liberdade de fazer o que eles querem, de divulgar o que eles querem. Eles têm que seguir uma cartilha. E se não for assim, eles fecham. Fecham porque eles vão achar um jeito. Para começar, eles fazem parte de uma associação, um sindicato, enfim, né? Para receber ordens, porque é assim que funciona. Começa a amarração, como se diz, né? E o esquema da velha Matrix se manteve sempre desta forma. Só que até pouco tempo ninguém percebia. Agora as consciências estão se abrindo e todo mundo está percebendo. Eu diria que todo mundo está percebendo. Tem aqueles que não querem acreditar, é diferente. Tem aqueles que fazem de conta que não veem. Eles enxergam, eles sentem, eles veem, mas eles fazem de conta que não, que aquilo não serve. Tem que ser como era. Vamos manter o status quo porque fica mais fácil por causa das vantagens. Aliás, a grande sacada da humanidade é essa, vantagens. Ninguém quer perder vantagem. Vantagem material, que é aquilo que
primeira coisa que fica para trás quando você dá o último suspiro, né? Aquilo que não se leva junto é aquilo que mais se valoriza. E aquilo que vai se levar como bagagem de alma é aquilo que ninguém dá importância, ou quase ninguém, ou poucos dão importância. Então, por que as sombras estão ainda dominando, entre aspas, né? Porque elas não dominam mais nada, elas já perderam, já estão derrotadas, mas elas ainda tentam se manter, porque existem certas coisas que a mente humana ainda não está pronta para receber e saber. Todo o programa das trevas, ele obedecia a um comando fora da Terra. Um comando etérico, astral, né? Seja lá o nome que queira dar para isso. Só que para ter o domínio aqui, eles tinham que ter os seus representantes, os encarnados, porque é encarnado para encarnado, né, que dá o comando. É aquilo que a gente sempre viu ali, né? Os comandos em todos os setores, aonde você tiver um interesse, seja lá mínimo que seja, tem um comando por trás e vai subindo e vai subindo e vai chegar lá na cadeira do comandante maior, né? Então, quando nós viemos falando aqui desde 2015, 2016, que as trevas estão sendo finalmente varridas da Terra, desse planeta, e a limpeza começou no plano astral, depois foi para o plano etérico da Terra, os umbrais, né? E veio vindo. E agora fazem uns 2 anos, mais ou menos, que as notícias que recebemos, as canalizações, dizem que a limpeza está sendo feita na crosta, entre os encarnados. Essa é a última parte. Quando acabar aqui, a Terra finalmente estará livre do comando das trevas, o maligno, como se diz, né? Então, este início de 2022, tivemos notícias de que tudo estava muito próximo de finalizar. E está, de fato, muito próximo. Estão sendo varridos todos os poderes malignos dentre os encarnados, os humanos. Já dissemos também em alguns textos que em torno de 1 milhão de seres humanos estão no comando e tem mais outro tanto que estão no segundo escalão, né? Que são os coringas. Eventualmente alguém precisa substituir alguém e assim vai. Há uma remoção desse grupo que a gente não percebe porque são colocados alguns clones ou algumas holografias, enfim, há também os entrantes, os infiltrados, enfim, como queira denominar. São removidas certas peças e colocada uma outra no lugar para que ela fique lá fazendo de conta, para que a humanidade da Terra não entre em pânico e ebulição. É muita gente para ser removida, então eles estão removendo as peças e fazendo essa substituição. Quando tudo estiver pronto, nós vamos saber a verdade. É que nem um filme. Enquanto está sendo gravado, são cenas aqui, cenas de lá, tomadas de posições, cenários, tudo mais ou menos assim espalhados, e depois no final se junta tudo e se monta o filme completo, daí vai se sentar para assistir o filme. Assim vai ser a nossa transição planetária, né? Tudo vai ser mostrado quando tudo estiver pronto. Estimava-se que até o final de 2022 nós poderíamos assistir esse filme. Houve algumas alterações em termos de datas, porque as datas são nossas, do nosso calendário. No plano divino não existe datas. É uma questão de tempo. Uns dias a mais, uns anos a mais, não vai fazer diferença nenhuma
tudo vai se concretizar de acordo com o projeto, com o plano maior. Porém, nós temos pressa porque nós olhamos os dias da semana, do mês, os meses do ano, as horas do dia, e somos acostumados a ter horário para tudo. Queremos pressa, queremos as coisas prontas. Ah, porque foi dito que seria neste ano, agora vai ser para o ano que vem. É aquilo que todo mundo pensa e acredita, e nós também não somos muito diferentes, porque somos também humanos, né? E aprendemos também esses tipos de crenças limitantes. Mas já temos hoje, sim, o entendimento de que o tempo pouco importa. O que importa é que você sabe o resultado. Vai ficar pronto esse filme e nós vamos assisti-lo. Ele vai ficar maravilhoso, magnífico. Mas o que eu queria dizer aqui para poder que cada um possa realmente entender um pouquinho mais sobre essa pequena demora, né? Para a gente não ficar tão ansioso. O que está acontecendo de fato? Existe sobre o planeta Terra uma coisa chamada Matrix. Essa Matrix é o plano dos escuros, o plano das trevas. Manter o planeta, né, em quarentena e sob o domínio deles, eternamente. Como isso está sendo demolido, sendo dissolvido, todos os sistemas que eles tinham programado, pouco a pouco estão sendo removidos, apagados, né? Como um sistema de um computador, um programa. Estão sendo apagados, sendo formatado, como se diz, né? E daí o poder deles vai terminando. Houve, no final deste ano passado, 2021, início de 2022, esse reset da Matrix. A Matrix deixou de existir. Finalmente, acabou. Então seria questão de meses para que tudo se mostrasse. Porém, houve uma situação inesperada que não vai atrapalhar o plano final, mas atrasa um pouquinho. Por quê? Eles chamaram isso de backup. Houve um backup. As trevas tinham um backup da sua Matrix. Então, como um computador, fez a formatação, zerou tudo, apagou tudo. Na hora de instalar os novos programas, tem um backup. E esse backup, veja bem, ele foi programado para se auto-instalar, né? Não precisa ninguém mexer nele, não precisa ninguém ativar ele. Ele mesmo se auto-instala. Essa foi a dificuldade encontrada agora, embora, como eu digo aqui, repito, é momentânea e tudo vai se resolver e muito em breve também, mas dá aquele pequeno atraso, aquele contratempo. Dissolvida a Matrix, começou a surgir backup de programinhas, de velhos sistemas dessa própria Matrix. Como isso é possível? Uma programação mental dos encarnados. Aqueles que estavam aqui dominando o mundo em forma humana, eles foram programados mentalmente, de certa forma, mesmo que o comando agora deixe de existir, deixe de vir, então eles tinham uma programação que eles seguiam à risca, né? Uma cartilha, vamos falar bem assim, né? Uma agenda. E na medida que parou de vir essas informações do comando, houve aquele reset, aquele apagão. Só que o backup está na mente deles. Uma programação mental, como se fosse um implante, um chip. E ele se refaz. Ele começa de novo. Então ele recebe ordens que já estavam programadas dentro dele. Então eles continuam fazendo, agindo, como se tivesse esse comando. E é esse comando que não existe mais, mas que continua funcionando,
que está ainda atrasando um pouco a finalização desse filme, vamos dizer assim, né? O filme da nossa história, da história da Terra, do velho ciclo 3D. Em breve, esses backups também serão isolados, serão removidos, dissolvidos, né, apagados também. Dá um trabalhinho a mais, mas nada que não seja resolvido, porque o pior já foi feito. Agora, a limpeza na crosta é a parte mais fácil. Não importa se tem um backup, se tem 50 backup, eles vão se extinguindo, um a um. Mas deu esse pequeno atraso, e esse pequeno atraso fez com que muitas pessoas se desestimulassem. Eu diria até que muitos até desanimaram e até desistiram de seguir adiante, coisa que não se deve fazer. Não vamos alimentar aquilo que vai deixar de existir. É perder tempo. Nós vamos perder o nosso tempo. Vamos confiar, até porque não vamos alimentar um fogo que precisa deixar se apagar, né, quando terminar de queimar a lenha. Não alimente. Continue firme. A coisa mais bela e graciosa que podemos sentir e ter e saber agora é que realmente o tempo final está chegando. Não importa se é dia, se é semana, se é meses ou alguns anos, o que importa é que vai chegar. É como você assistir um videotape, né, de um jogo de futebol que aconteceu ontem. Você vai assistir os lances, mas você sabe o resultado? Teu time já ganhou ontem, por que vai se estressar agora vendo os lances, um a um, né? Agora, se é um jogo ao vivo, você fica nervoso, você fica impaciente, estressado, fica ansioso, né? Porque você não sabe o resultado que vai ter e como vai terminar. Mas se você já sabe o resultado, você está bem sossegado. Mesmo que está perdendo agora, você sabe que no final vai ter a virada. Esse é o lema para hoje, né? Saiba que tudo já terminou. É uma questão de lances, repetição de lances. Repetir para ver melhor, né? Para que as pessoas possam entender. Porque não é só o resultado que importa, o que importa também é ver como se desenrolou todo o processo. Que, aliás, eu diria que para nós aqui na Terra, como almas encarnadas num planeta de terceira dimensão, de dualidade, de expiações e provas, o resultado, sim, é o que é esperado sempre, foi e será, porque é o que importa, mas temos que levar em conta todo esse aprendizado. É esse aprendizado que a alma vai levar para suas versões mais elevadas, para o seu eu superior, e que cada um de nós leva essa experiência para a eternidade, para ser usada lá adiante como mestres ascensos no auxílio de planetas inferiores, onde nós seremos os galácticos que hoje estão aqui nos amparando, os nossos mestres extrafísicos que nos amparam hoje, nós seremos esses mestres lá adiante para aquelas almas que estão experienciando mundos inferiores, como nós experienciamos aqui na Terra. Ninguém chega um dia ao posto de professor se não passou uma época como aluno de uma escola. E é esse o caminho que cada um de nós está trilhando agora. Veja quanto isso é magnífico. Por que se estressar com certas coisinhas? Como aluno de uma escola, se estressar com o trabalho que tem que fazer, com uma pesquisa, com uma prova, com trabalho em grupo, enfim, com um aprendizado que ainda falta. Vamos pensar lá adiante, aonde nós queremos chegar. E as trevas que sempre colocaram um empecilho, porque são eles que atrapalharam, mas também foi permitido, né, pelo Criador, porque com essa permissão das trevas aqui nesse planeta,
Nós, como alunos dessa escola, seremos muito mais bem graduados. Já escrevi num texto há uns tempos atrás que a escola da Terra é uma das escolas mais duras do universo, mais difíceis. Quem passa pela escola terrana tem, sim, uma consideração, uma graduação muito importante no plano divino, nos mundos infinitos. E nós vamos nos orgulhar disso, porque depois de passar por todas as tribulações de um planeta de terceira dimensão, nós vamos ver realmente quanto corajosos nós fomos, quanto eficiente nós fomos. Mesmo aqueles que não vão fazer a ascensão agora, que vão para um outro planeta, que são degradados, exilados, como se diz, eles vão ainda terminar o seu curso lá adiante, mas vão ter esse aprendizado da Terra. Mesmo que aquele outro planeta não tenha as trevas, porque vai ter alguns que não vai ter as trevas, tem alguns que ainda vai ter, dependendo do grau de consciência de cada um, cada alma vai para um planeta condizente com a sua frequência. Então, dizer que não vai ter mais trevas, parece que na Via Láctea, a nossa galáxia, não vai ter mais trevas em lugar nenhum, mas tem outras galáxias que ainda tem. Provavelmente muitos vão para planetas de outras galáxias onde há ainda as trevas. Mas mesmo aquele que vá para um planeta que não exista mais as trevas, ele passou aqui, neste planeta, sob o domínio das trevas. E isso conta porque a dificuldade ficou muito maior. Então, para que você tenha um pouquinho de consolo, um pouquinho de confiança a mais, porque nós temos que ter essa confiança, afinal, o plano divino é perfeito. Não temos que ter medo de nada. Não existe falha nos planos superiores. Existem caminhos de aprendizado, experiências. Então, para que você fique mais confiante que as coisas realmente estão acontecendo. Porque o que mais você vê é as pessoas dizendo não está acontecendo nada, mas está acontecendo tanta coisa, mas tanta coisa que se a gente pudesse ver, a gente enlouqueceria. Então a gente não vai ver. Vamos ver quando se finalizou. Vamos ver. Aí tudo bem, já passou. Opa, mas que barbaridade, né? Que situação a gente enfrentou, a gente nem viu. Então as pessoas precisam acreditar sim, está havendo um avanço muito grande e muito em breve tudo estará finalizado e nós vamos ver então sim as revelações, a verdade, né? Como dizia o Cristo, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, porque nós vamos nos libertar definitivamente das trevas. Este backup, não importa se ele se repete uma, duas, três, 10 vezes, ele vai ser removido. Tudo no seu tempo. Não é assim que funciona? Quando você leva o teu computador lá para um técnico de informática, ele tem um probleminha lá, tu não consegue entender o problema, mas o técnico entende e resolve. Vai deixar tudo bonitinho, tudo certinho. E assim nós estamos agora, vendo essas fases. Mesmo que a maioria não veja, mas muitos estão vendo. As informações que eu passo aqui são informações que eu recebo, que eu vejo, que eu sinto. Eu não estou inventando nada e não tenho que perder meu tempo em inventar coisas. Se eu fosse perder meu tempo para inventar coisas, eu ia perder meu tempo inventando coisas que me trariam realmente lucro, né? Poxa, então vou inventar uma coisa lá que vai me dar um bom lucro, depois eu vou aproveitar a vida, né? Vou passear, vou me divertir. Não ficaria aqui 7 dias por semana, anos e anos a fio, fazendo esse trabalho, abrindo mão praticamente de toda a vida, praticamente, como se diz, ali fora, de uma forma voluntária, gratuita. Eu estou aqui porque é uma missão. E ela me dá tanto prazer quanto uma viagem, né? Mas, se eu fosse entender que tudo isso é em vão, que é uma perda de tempo, eu faria outra coisa. Como fiz em outros tempos, outras coisas, eu sei fazer muita coisa. Não precisaria perder meu tempo e o tempo de vocês.
né, que é muito precioso também, tanto quanto o meu tempo. Então, esse alento que eu vos trago hoje é para que vocês tenham reforçada a paciência, a confiança e a fé, porque precisamos manter essa confiança, porque essa confiança é que dá a energia e o suporte para a luz terminar o serviço. Quando a gente entra na vibração das sombras, que é do medo, da dúvida, nós estamos alimentando esses backup. A pilha do backup, a pilha lá da maquininha que funciona lá, reproduzindo os backups, né? Não vamos alimentar aquilo que nós não queremos que cresça. É tão simples entender isso. Está bem? Então agora eu vos deixo, deixando também um abraço de luz para cada um de vocês. Namastê.